Bom, prosseguindo no estudo de história da igreja, o número 5 do nosso material didático, aí na página 12, estamos falando do Pentecostes, do nascimento da igreja. Vamos dar uma nota sobre o sumo sacerdote no nascimento da igreja, para você poder entender quem era a figura, assim, religiosamente falando, mais importante de Israel, tá bom? O homem que representava Deus diante do povo, o homem que iria interceder diante de Deus no dia do Yom Kippur, aquele dia especial, tá bom? Que acontecia uma vez por ano. Então, o sumo sacerdote do nascimento da igreja. O sumo sacerdote dos dias do nascimento da igreja era Caifás. Aí tem aí as diversas referências, você conhece porque ele é que dirige o julgamento de Jesus, né? Ele havia se tornado sacerdote, segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, no ano 18 depois de Cristo, e foi deposto pelo imperador romano Vitério em 36, 7 anos após a morte de Jesus. Ao ver os cristãos ensinando a palavra de Deus com autoridade, o sumo sacerdote Caifás e os saduceus encheram-se de inveja. Veja Atos 5,17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Bom, então lembre-se, os saduceus eram um grupo que eles não acreditavam na integridade da Bíblia. Vocês já devem ter ouvido falar hoje dos liberais teológicos, né? Ou seja, os saduceus eram os liberais teológicos daquela época. Para eles, só os 5 primeiros livros da Bíblia eram inspirados por Deus, o Pentateuco, a Torá, ok? Então, homens como Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, os profetas, não, eles não tinham inspiração divina, não tinham valor. É claro que essa era uma seita, né, que ela, vamos dizer, não estava em comunhão com Deus. Não, havia os judeus em comunhão com Deus? Claro, João Batista, ok? Simeão, haviam pessoas tementes a Deus na nação, porém tinha algumas pessoas que a religião para eles era só um ofício, não era algo vivo para eles. Bom, o próximo parágrafo diz: quando decidiu matar Jesus Cristo, Caifás acreditou que havia encerrado com o movimento que eles chamavam de nova seita. Grande engano. A morte de Jesus foi o grande marco do crescimento do cristianismo, ok? E lembrando, a morte do Messias, apesar que os judeus não aceitam até hoje, ok? Falar de um Messias que venha morrer, que seja derrotado, na visão deles essa é uma derrota, ok? Então, eles até hoje não conseguem ver esse Messias. Eles acreditam que o Messias vai chegar, vai explicar toda a Torá para eles, vai resolver todas as dúvidas dele e ele vai começar a reinar sobre Israel e sobre todas as nações do mundo. Tá bom? O comentário prossegue. Caifás foi o sumo sacerdote do julgamento de Estevão. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Ou seja, ele estava no julgamento de Estevão. Então, esse homem, além dele desacreditar na maior parte das escrituras, ele era um político, porque quem escolhia esse sumo sacerdote? Não eram os sacerdotes. Quem escolhia era o rei Herodes, ou teve o caso do imperador romano escolher. Então imagine se acontecesse no mundo o presidente dos países, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, ganhasse a autoridade de ele determinar quem seriam os pastores de cada igreja. E é claro que ele iria colocar políticos ligados a ele, que agradava a ele, e agradar político, ainda mais político como Herodes, a pessoa certamente não seria uma pessoa correta para poder agradar Herodes, porque a história diz que ele só vivia de ilegalidade mesmo, até de matar bandidos sem julgamento, que não é correto, mas ele fazia. Diz que quando ele foi governador da Galileia, ele fez uma limpeza, prendeu, não bota na cela não, mata e joga fora.
Então, era o método dele. Então, para você conviver com esse tipo de político, tá bom? Você ser o escolhido desse político, certamente Caifás não era uma pessoa temente a Deus, né? O comentário prossegue. Caifás e todos os que estavam no julgamento de Estevão ouviram a dura palavra que descrevia o estado espiritual dos sacerdotes. Estevão disse, olha, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Bom, você tem lá todo o sermão de Estevão, eu li essa parte aqui para falar do sumo sacerdote. Pense como Estevão foi direto ao se dirigir àquele homem que, como eu disse para vocês, como saduceu, não acreditava nas Escrituras e também matou o Messias, tá bom? E eram pessoas políticas. E Estevão fez o quê? Ele, como cristão, ele foi direto à questão da ferida. Ele sabia que provavelmente ele seria morto. Ele provavelmente seria morto, porque falar isso para o sumo sacerdote, eles já tinham matado Jesus, tá bom? Já tinha matado o mestre, mas, vamos dizer, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus e foi da vontade de Deus, claro, foi Deus que impulsionou para ele fazer essa mensagem, para ela ficar viva para nós até hoje, né? O comentário prossegue. Ele, o sumo sacerdote, ouvira também as duras palavras de Pedro sobre o comportamento deles em relação ao Messias. Então eu volto em Atos capítulo 4, quando o apóstolo Pedro disse, né, versículo 6, veja. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de espinho. Ou seja, ele pega a profecia para dizer que o Messias também foi simbolizado numa pedra que seria rejeitada, e ele fala diretamente isso para o sumo sacerdote, para todos os outros que estavam com ele. Olha, se cumpriu também a profecia. Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Vocês eram os edificadores e rejeitaram a pedra. Esse debate sobre Jesus, né, o judaísmo e a relação com o cristianismo, segundo a história, vocês verão mais à frente, vai até o ano 165 da era cristã. Segundo os historiadores judeus, a comunidade judaica ela só se considerou mesmo totalmente separada do cristianismo a partir do ano 165 da era cristã. Esse debate vai prosseguir entre rabinos, autoridades judaicas, parte aceitando, parte rejeitando, ok? Mas vai prosseguir. O comentário prossegue. Também foi o sumo sacerdote Caifás que autorizou Saulo a iniciar a grande perseguição aos cristãos, né? Então veja, o homem realmente ele não tinha temor nenhum a Deus, né? Em Atos capítulo 9, versículo 1 diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Bom, o que Saulo vai fazer era um extremismo, porque, na verdade, eles vão dar um jeito de burlar a lei romana, porque eles não tinham direito de fazer essa perseguição. Ou seja, Saulo de Tarso, acreditando que ele estava defendendo a fé judaica, porque nesse período a fé judaica estava correndo um grande risco,
porque ela vinha tendo influência grega, depois, nesse período, ela tinha influência romana e grega, e os Herodes, eles eram assim muito fã da filosofia grega, tanto que ele fundou cidades, né, como a cidade de Cesareia, que foi construída por Herodes. Ele construiu uma cidade assim, da cultura grega. Então a cultura grega estava muito forte em Israel nesse período. Okay? Então existe toda uma preocupação de defesa da fé. Existe toda uma preocupação de defesa da fé. Mas a coisa vai piorar para os judeus nesse período, infelizmente. Eles, até o ano 70 da era cristã, vamos dizer, nesses debates, o que se dizia, Jesus Cristo falou que Jerusalém vai ser destruída, que ela vai ser cercada, né, porque isso estava na pregação dos apóstolos, eles ouviram isso no sermão. Okay? E a princípio, claro, os judeus vão questionar, vão desacreditar, mas isso foi profetizado por Jesus no ano 29, só vai se cumprir no ano 70. Tá bom? Então, mais de 41 anos depois que vai se cumprir. Então, todo esse período em que o judaísmo está enfraquecendo, porque o número de judeus, né, que eram assim, mais religiosos, vamos dizer, né, que levavam a sério as escrituras, esses estão se convertendo ao cristianismo, estão abandonando o judaísmo e se convertendo ao cristianismo. O comentário prossegue. Lúcio Vitério foi governador da Síria entre 35 e 39 da era cristã, e no ano 36 retirou o saduceu Caifás do sumo sacerdócio e colocou Jonatas. Flávio Joséfo, historiador judeu, descreve assim a queda de Caifás. Vitério, para reverenciar nossa nação, entregou-o, como acabo de dizer, aos sacerdotes e dispensou o governo de toda a responsabilidade na sua conservação. Tirou também depois o sumo sacerdócio de Caifás para dá-lo a Jonatas, filho de Anano, o qual também havia sido sumo sacerdote e partiu de regresso a Antioquia. Bom, esse texto histórico aqui é importante para você ver o quê? O sumo sacerdócio, ele era um cargo político, tá bom? O sumo sacerdócio, ele era um cargo político. Quem escolhia ele era um político. E esse Vitério, ok, que foi o governador da Síria, ele teve um período em que a Judéia, Samaria, Galileia, toda essa região passou para o governo da Síria. Porque Herodes, ele era muito conceituado em Roma. Então Roma colocou ele como rei. Mas depois os filhos dele não tiveram o mesmo prestígio, ok? Então, esse Vitério, né, que estava como governador da Síria, você veja, ele pegou então, ele teve autoridade agora para tirar o sumo sacerdócio. Sai você, vai colocar outro. Então veja, o problema de Israel nos dias do Novo Testamento era um problema ligado à política. Os religiosos, eles eram políticos, não eram mais religiosos, não buscavam realmente uma aproximação com Deus, que é o que o religioso faz, né? O comentário prossegue. Esse evento demonstra como o imperador romano determinava quem ocuparia o cargo de sumo sacerdote, o que ele elevava à possibilidade de um sumo sacerdote corrupto. Afinal, o imperador estabelecia como sumo sacerdote aquele que lhe agradava. Os homens que agradavam os romanos eram normalmente corruptos. Faziam tudo, mesmo que era errado, se fosse pelo bem de Roma. Esses homens eram os líderes religiosos de Israel. No ano 37 depois de Cristo, Teófilo ben Anás tornou-se sumo sacerdote e permaneceu até o ano 41. Caifás era genro do sumo sacerdote Anás. Jonatã ben Anás, ou seja, filho de Anás, e Teófilo ben Anás eram filhos de Anás. Como podemos ver, o sumo sacerdócio
era controlado por uma única família, ou seja, alguma família que provavelmente ela se corrompeu, porque para agradar Herodes, para agradar Roma, essa família ela tinha que se corromper. Coisa muito comum em Roma, eles faziam um acordo com um povo bárbaro, ia dar uma terra para um povo bárbaro e depois não cumpria. Pegava e ainda matava, que ele prometeu terra, isso aconteceu de fato. E, na verdade, ele estava dizendo que ia matar todo mundo e ia botar embaixo da terra. Era a terra que ele estava prometendo para os bárbaros. E os bárbaros queriam espaço para plantar. Então, assim, a falsidade, a mentira entre os romanos era muito comum no mundo político, tá bom? Como é, infelizmente, no Brasil ainda hoje, né? Tivemos aí muitos casos de corrupção. Então, Roma era a mesma coisa. O mundo político, o mundo do poder é muito difícil, irmãos, muito difícil, né? Bom, o último parágrafo diz: porque isso é importante para a história da igreja. Conhecendo a vida desses sacerdotes, percebemos como o povo estava carente do ensino das Escrituras. Os sacerdotes de Israel estavam corrompidos. Era um cargo político escolhido por Herodes, ou pelo imperador romano, ou por um governador. Então, uma das coisas que nós aprendemos como lição nesse período, tá bom, que levou Israel a uma morte espiritual, foi exatamente essa ligação da política com a religião.